Olá pessoal, esse vídeo aqui é uma resposta que eu estou dando que foi feito aí a um comentário no meu canal aqui no vídeo luminária com efeito fade in. Para quem não viu esse vídeo aqui, é uma luminária, que é essa luminária que eu pretendo fazer lá em casa, que quando eu ligo o interruptor vai ligar uma lâmpada aqui de cada vez com o efeito de fade in, ou seja, ela vai ligando aos poucos. Tem um comentário aqui embaixo, comentário do Carlos aqui, ó, que ele fala: show, muito bom. Ensina como desligar no fade aleatório também. É um diferencial na iluminação. Ou seja, o que ele está me perguntando aqui é para fazer o procedimento contrário. Além de quando ligar, quando eu desligar, ao invés de desligar logo, ele começa a desligar gradualmente. Desliga uma, depois desliga outra, depois desliga a terceira. Algo mais ou menos nesse sentido. Para a gente conseguir fazer algo desse tipo, a gente tem que entender como o circuito aqui funciona. Eu montei aqui uma representação aqui de um circuitinho bem básico. Eu tenho uma lâmpada aqui. Na verdade, essa lâmpada eu quero que vocês entendam não como a lâmpada em si, e sim toda a carga do circuito que é alimentado. O próprio Arduino, as lâmpadas, tudo vai estar representado por essa lâmpada aqui. Então aqui tem umas configurações, edito, coloquei aqui com uma potência de 50 watts, total, máximo. O Arduino, lâmpada, enfim. Se o circuito que você estiver projetando for mais, tem que considerar essa potência aí aumentada. Depois vocês vão entender por quê. Então o que acontece? Eu ligo aqui, quando a gente liga o interruptor, nós vamos ligar o nosso Arduino, que vai então fazer os efeitos de fade in e ligar todas as lâmpadas que tiverem aí nesse circuito, ok? Isso aí é tranquilo. Porém, o problema que ele me perguntou é o seguinte: quando eu desligo aqui, eu corto a própria alimentação do Arduino. Vocês conseguem perceber aqui que não, então assim, dessa maneira que está aqui, eu não consigo fazer esse processo contrário. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir desligar, fazer o efeito de fade off? Nesse caso, eu precisaria ter algo aqui, ó, mais ou menos assim. Eu teria que ter um relé. Esse interruptor aqui vai representar um relé, entendeu? Aqui é o interruptor que vai na parede, esse aqui seria um relé. Imagina que aqui é um relé. Então esse mesmo fio vem aqui. O que acontece? Então eu ligo o interruptor. Depois que eu ligo o interruptor, o Arduino também liga esse relé. Aqui vai dar um erro porque ele precisa ter um resistor aqui de cada lado. Pessoal, então agora tem um resistor aqui, mas não é exatamente a solução, é só para o nosso simulador aqui aceitar. Eu liguei, o Arduino vai ligar o relé, então eu tenho a passagem da corrente por dois lugares. Quando eu desligo, veja que a corrente passa por aqui, ele continua ligado. Então nesse momento o Arduino precisa fazer o efeito de fade off, ou seja, aquilo que ele me perguntou, como fazer para desligar as lâmpadas aos poucos. Eu mantenho esse relé ligado pelo tempo necessário para fazer o efeito. Depois que eu terminei o efeito, eu desligo. Porém, tem um detalhe: como que eu sei que está ligado por aqui ou por aqui? Como que eu consigo descobrir se a minha alimentação está vindo pelo relé ou está vindo pelo interruptor? Para isso, a gente vai precisar colocar nesse ponto aqui, ó, veja que desse ponto aqui até esse nó, a gente tem o retorno do interruptor. Aqui vai ter um sensor de corrente que vai indicar para o Arduino, ó, desligou ou ligou. Quando tiver corrente passando, o sensor vai indicar, está ligado o interruptor. Quando eu desligar, ele vai entender que a alimentação está acontecendo pelo relé. Então ele vai fazer o efeito, depois terminar o efeito, ele desliga. Então pessoal, eu tenho esse outro circuito aqui, que é então a solução mais completa com o sensor aí que eu falei nesse circuito aqui, que a gente precisava de um sensor aqui, implementei esse outro circuito aqui. Eu já falei como fazer um sensor de corrente num outro vídeo utilizando diodo Zener. Tem aí na descrição, tá aí na tela também o link para esse outro vídeo. Dá uma olhada lá, vê como para entender melhor como que é a ideia desse diodo Zener. Basicamente tem um LED aqui, que é um optoacoplador em paralelo, que vai detectar aí se tem ou não corrente passando por aqui. Se a corrente então estiver passando aqui por esse diodo Zener, que é do retorno do interruptor para esse nó aqui, ele continua ligado
com as lâmpadas ligadas. A partir do momento, então, vamos supor que está ligado, está detectando aqui, o LED está ligado. Quando eu abrir, parou de detectar, mas continua ligado aqui através desse caminho. Nesse momento, vai ter o efeito de fade off, e quando terminar o efeito, ele vai então abrir esse relé. Veja que aqui nós temos também um diodo Zener. Por que tem um diodo Zener aqui também? Esse diodo Zener é o mesmo, é um diodo igual a esse aqui, a mesma tensão. Ele precisa para fazer com que a corrente não... Se eu não tiver um diodo Zener e aqui tiver, então quando fechar aqui e aqui, a minha corrente vai dar preferência para passar por aqui e não vai passar por aqui, e esse sensor não funcionaria. Então por isso que tem dois diodos Zener. Vamos fazer aqui um teste aqui, tirar aqui, vamos colocar aqui um fio. Veja que não passa, se não tiver um diodo Zener aqui, a corrente passa mais facilmente por aqui, então ela não vai passar no diodo Zener. Então por isso que a gente mantém esse diodo aqui. Então a ideia básica desse circuito é isso aqui. Claro que tem que prestar atenção na corrente que vai passar aqui pelo diodo Zener, que ela vai limitar aí a potência que você pode instalar aqui. Então se você, por exemplo, for utilizar uma fita de LED, já tem que prestar atenção se a corrente que vai passar pelo diodo Zener é suficiente para essa fita de LED. Então não são todos os casos que é possível utilizar essa solução. Para o projeto que eu apresentei, sim, dá para utilizar. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu não implementei o circuito, isso aqui é mais uma resposta, uma ideia para a pergunta que foi feita lá no canal. Mas eu pretendo sim implementar esse circuito futuramente e fazer um vídeo e mostrar. Então, se não for inscrito no canal, se inscreve aí e acompanhe, que em breve eu devo fazer alguma coisa a respeito. Tá ok? Valeu pessoal, falou!